Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre o sangue. Na nossa aula anterior, nós falamos sobre a circulação sanguínea, os vasos sanguíneos, que correspondem às veias, artérias e capilares, e sobre o coração, que é uma bomba, um músculo, que vai bombear o sangue por todo o nosso corpo. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar do sangue, que constitui aí os órgãos do sistema cardiovascular. Vamos falar sobre a sua origem, as estruturas que o compõem e também sobre as suas respectivas funções. Os componentes do sangue. Aqui na imagem ao lado, nós temos uma imagem colorida artificialmente com uma ampliação de 5.900 vezes. Aqui nós temos os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas em tons amarelados. Esses são os componentes do sangue. Os componentes do sangue e as suas funções. Colocando-se uma amostra de sangue em uma ultracentrífuga, ele será separado em duas porções. Uma camada vermelha que se depositará na parte de baixo do tubo, contendo os elementos figurados ou celulares, que correspondem às células e ocupam cerca de 45% do volume total da amostra, que é a parte sólida do sangue. Uma outra camada líquida amarelada ficará na parte de cima do tubo, que corresponde aos 55% restantes do volume, chamado de plasma. Estes são os componentes da parte sólida do sangue. São as hemácias, os monócitos, eosinófilos, plaquetas, basófilos, neutrófilos e linfócitos. Os componentes do sangue na parte líquida, que é o plasma, ele é formado por 91% de água, 7% de proteínas e 2% de sais minerais, açúcares, aminoácidos, gases, hormônios e substâncias a serem eliminadas, as excretas. O transporte de quase todas essas substâncias é feito por meio da dissolução na água contida no sangue. A composição do plasma é mais ou menos constante, mas ela sofre pequenas alterações conforme o órgão pelo qual ele passa. Aqui nós temos a origem da célula sanguínea. Elas se originam na medula óssea. Então, aqui na medula óssea ocorre a formação das plaquetas, dos leucócitos, hemácias, e temos também as células-tronco hematopoética, que elas podem se transformar em qualquer outra célula. Então, a medula vermelha dos ossos ela é um tecido ricamente vascularizado, isto é, com grande quantidade de vasos sanguíneos, e ela está localizada nos espaços microscópicos que existem na parte dos ossos, que têm aparência esponjosa. Também conhecida como tutano, é um tecido líquido gelatinoso que preenche a cavidade interna de vários ossos e fabrica os elementos figurados do sangue periférico, como as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e as plaquetas. A medula vermelha dos ossos é responsável, por exemplo, pela formação, pela maturação e pela multiplicação dos leucócitos. Quando nascemos, quase todos os ossos produzem essas células, mas à medida que crescemos, apenas algumas regiões continuam com essa tarefa, como mostra a figura ao lado. As plaquetas, um outro componente do sangue. Elas são fragmentos de células formadas na medula óssea vermelha, responsáveis pela coagulação do sangue. Quando um vaso sanguíneo se rompe, as plaquetas elas liberam substâncias conhecidas como fatores de coagulação. Esses fatores eles transformam certas proteínas presentes no plasma sanguíneo em uma rede de fibras que retém os elementos figurados do sangue, principalmente as hemácias, formando um tampão para interromper o sangramento. Existem pessoas que não produzem os fatores de coagulação. Essa é uma doença hereditária, conhecida como hemofilia, cujo tratamento é a administração do fator de coagulação
no qual o paciente é deficiente. Esse tipo de doença, a pessoa ela se corta e ela não consegue parar o sangramento, ela pode ter hemorragias internas também. Os leucócitos, eles também são chamados de glóbulos brancos e são responsáveis pela defesa do organismo. Aqui nós temos os glóbulos brancos existentes. Olhando aqui na imagem, que tem outros componentes do sangue aqui na mesma imagem. Então, nós temos os glóbulos brancos, que são os linfócitos, os monócitos, eosinófilos, basófilos e neutrófilos. Aqui nós temos as hemácias, o nosso outro componente do sangue. Elas também são chamadas de eritrócitos ou simplesmente glóbulos vermelhos. São células anucleadas, ou seja, sem núcleo, preenchida por uma proteína chamada hemoglobina, que contém ferro em sua constituição, um dos minerais obtidos na nossa alimentação, o que lhe confere a cor vermelha. A função das hemácias é transportar o gás oxigênio disponibilizado pelos pulmões. Para ser transportado, o gás oxigênio ele liga-se à hemoglobina, ou seja, ele não é dissolvido no sangue. Vamos falar da importância da alimentação para a formação do sangue. A ingestão insuficiente de alimentos que contêm ferro ou alguma deficiência na absorção desse nutriente pode levar a pessoa a ter anemia carencial, por não formar a hemoglobina suficiente. A vitamina C é importante também para o transporte de gás oxigênio. Além de melhorar a absorção do ferro no intestino, ela participa na formação dos leucócitos. Aqui do lado nós temos os alimentos, que são ricos em ferro, que são as verduras verdes escuras, os cereais como feijões, lentilhas, soja, temos a carne também, a carne vermelha, a carne branca, então são vários alimentos que têm essa constituição que é o ferro. E temos também as frutas e verduras que contêm a vitamina C, que é essencial para a absorção do ferro. Então nós temos os alimentos como a laranja, o limão, a acerola, que são ricos na vitamina C. Agora nós vamos falar sobre alguns exames de sangue que são muito comuns, e muito importantes para tratamentos médicos, para ajudar no diagnóstico, de uma doença, fazer a prevenção de doenças ou até mesmo acompanhar tratamentos médicos. Nós temos aqui o hemograma, o lipidograma, a gasometria e a glicemia. E nós vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. O hemograma, esse exame de sangue, ele avalia a quantidade e as qualidades dos 3 principais grupos de células do sangue. No caso aqui, são a série vermelha, que são as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que transportam o gás oxigênio e o nutriente para o corpo. Temos os leucócitos, que são os glóbulos brancos na série branca, que atuam no sistema imune. E temos as plaquetas, que modulam a coagulação sanguínea. O hemograma ele serve também para avaliar a saúde de maneira geral e quando há sintomas como febre, fadiga e fraqueza, entre outros. De maneira geral, ele identifica doenças que bagunçam a composição do sangue, como a leucemia, a anemia e infecções bacterianas ou virais. Alergias e hemorragias também podem ser detectadas com ele. O hemograma ele é utilizado ainda para assegurar que a pessoa esteja apta a passar por uma cirurgia e mesmo para checar a reação do corpo a determinados tratamentos. Enfim, existem 1001 utilidades para esse exame. No exame de hemograma, então, nós podemos observar aqui na série vermelha os eritrócitos, hemoglobina e hematócrito. Aqui nós temos o resultado do paciente e do lado nós temos os valores de referência, que são os valores onde nós vamos comparar se o resultado do paciente está normal, se está abaixo do normal ou está acima do normal. Então, a gente tem que observar o valor de referência. Aqui na série branca nós temos os leucócitos totais, que correspondem à quantidade total de glóbulos brancos,
E depois nós temos todos os glóbulos brancos envolvidos, os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. Cada um desses glóbulos brancos ele possui uma função específica, por isso eles são determinados separadamente. Através do aumento, da produção desses glóbulos brancos, é possível o médico prever, e ajudar no diagnóstico de qual problema o paciente está sofrendo. E temos também a contagem das plaquetas, que correspondem ao fator de coagulação do sangue. Essa contagem de plaquetas é muito importante para diagnosticar a dengue, a dengue hemorrágica. O lipidograma é um outro exame que é muito comum. Eles são usados para a detecção de dislipidemias, que são o aumento do colesterol total, que é o LDL, o colesterol ruim, ou a diminuição do HDL, que é o colesterol bom, ou ainda o aumento do triglicérides, que são gorduras, que se acumulam no sangue. Eles detectam também uma série de outras doenças, doenças cardiovasculares, e auxiliam na avaliação geral de pacientes com várias condições médicas. Aqui na imagem ao lado eu coloquei uma imagem da doença da arteriosclerose, que nós falamos numa aula passada, e a formação de placas de gordura devido ao aumento do colesterol ou do triglicérides no sangue. A gasometria arterial, ela mede o pH e os níveis de oxigênio e de gás carbônico no sangue de um paciente. A verificação dos gases sanguíneos é utilizada para verificar o equilíbrio ácido básico do organismo, que está diretamente relacionado com a performance pulmonar e metabólica. O exame da gasometria é um recurso que tem se mostrado fundamental para a avaliação da condição e tratamento dos pacientes com Covid-19. Ele é usado em situações críticas de insuficiência respiratória e é uma solução importante para a análise e para o gerenciamento dessa condição. O que é uma insuficiência respiratória? É uma incapacidade súbita do sistema respiratório em suprir as demandas metabólicas do organismo, a que se refere à oxigenação e à eliminação do gás carbônico, que é o que a gente observa que tem levado a óbito muitos pacientes que estão com a Covid-19. A glicemia. Esse é um dos exames mais simples e utilizados no diagnóstico de diabetes. O tempo de jejum ideal para esse exame de sangue, ele gira em torno de 8 a 10 horas. O exame de glicemia de jejum, ele serve para fazer o diagnóstico de hipoglicemia, ou seja, quando a taxa de glicose está abaixo do normal, ou a hiperglicemia, quando a taxa de glicose está acima do normal. Esse exame serve também para monitorizar o tratamento do diabetes, juntamente com o exame de hemoglobina glicada. O transplante de medula óssea. Então, recordando o que é a medula óssea, ela é um órgão responsável pela produção das células sanguíneas. E o transplante de medula óssea, ele é indicado principalmente para o tratamento de doenças que comprometem o funcionamento da medula óssea, como doenças hematológicas, oncohematológicas, imunodeficiências, doenças genéticas e hereditárias, alguns tumores sólidos e doenças autoimunes. Então, todos os problemas que envolvem a medula óssea pode ser solucionado ou amenizado com um transplante de medula. Quem pode fazer a doação de medula? Então, a pessoa ela precisa ter entre 18 e 55 anos de idade, estar em bom estado geral de saúde, não ter doença infecciosa ou incapacitante, não apresentar doença neoplásica, que é o câncer, ou hematológica, que é doenças no sangue, ou no sistema imunológico, que é nos sistemas de defesa. E algumas complicações de saúde, elas não são impeditivas para a doação, sendo analisado caso a caso. Então, no primeiro momento, quando a pessoa vai fazer a doação de medula, primeiro colhe somente o sangue da pessoa, para que ele fique armazenado, os dados da pessoa, num banco de dados.
Se aparecer um doador compatível, aí sim a pessoa fará a doação da medula. Para fazer a doação da medula, né, ela é feita num centro cirúrgico sob anestesia peridural ou geral e requer internação por um mínimo de 24 horas. E essa doação ela dura aproximadamente 2 horas. Então, retira-se no máximo 15% da medula do doador, o que não causa qualquer comprometimento à saúde. Nos 3 dias após a doação, pode haver algum desconforto localizado, que pode ser amenizado com o uso de analgésicos e medidas simples. Normalmente, os doadores eles retornam às suas atividades habituais após uma semana. Então, é uma atitude, né, muito importante porque ela salva uma vida. Esses tipos de doenças, né, que requerem uma doação de medula, elas geralmente é porque elas não têm uma outra alternativa. 1 em cada 100.000, essa é a chance de se encontrar uma medula óssea compatível com a de uma outra pessoa no Brasil. Então, realmente é muito difícil, né, encontrar uma pessoa compatível. Então, faça, né, a sua parte, seja um doador de medula, deixa lá os seus dados armazenados, se aparecer uma pessoa compatível, você vai salvar uma vida, né? Então, não fique de fora, seja um doador. E a nossa aula de hoje vai ficando por aqui, terminando com uma reflexão, né, para vocês aí sobre a doação de medula, né? Então vamos aí fazer cada um a sua parte, ajudando o próximo. Então eu desejo a vocês bons estudos e até a nossa próxima aula.